Segunda-feira, 14 de abril de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. A situação dos acampamentos indígenas no estado. A partir de hoje, uma série de reportagens feita pela Rede Prosa, uma parceria com outras TVs universitárias gaúchas. Você vai ver também estudantes da UPF e instituições parceiras trabalham para levar uma cultura de paz às escolas de Passo Fundo e região. Aconteceu mais um encontro do Observatório da Juventude e da Violência. Instituto Histórico de Passo Fundo completa 60 anos e para falar sobre esse trabalho que é de preservação da história local, nós convidamos o presidente do Instituto, Fernando Miranda. Sinal Verde para Leitura. Um projeto que existe há 4 anos em uma escola de Passo Fundo agora conta com 1000 novos livros. Aqui no estúdio também vamos falar sobre o 6º Colóquio Nacional de Direitos Humanos que acontece ainda neste mês em Passo Fundo. E na edição de hoje você vai ver também John Gon, um dos maiores violonistas do mundo, com mais de 10 anos de carreira, se apresentou aqui na UPF. E ainda o passeio ciclístico para chamar a atenção dos motoristas de Passo Fundo sobre o respeito a quem anda de bicicleta. Continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Os 31 povos indígenas do Norte Gaúcho pedem ao governo federal o reconhecimento de 100 mil hectares de terra, de acordo com um estudo feito pela FUNAI. Aqui na região, os conflitos entre agricultores e indígenas são fato que ultrapassam aí os anos. Os acampamentos indígenas que ficam à margem das propriedades rurais têm aumentado nesses últimos anos. Tensão acompanhada de perto por um professor aqui do curso de História da UPF. Bom, na semana em que se comemora o Dia do Índio, você vai acompanhar uma série de reportagens sobre o povo indígena em várias regiões do estado. Essa série, que começa hoje, foi feita através da Rede Prosa, uma parceria com outras TVs universitárias gaúchas. Esse é o acampamento de Mato Preto. Formado por índios guaranis, fica às margens da ferrovia. O lugar é objeto de pesquisa do professor João Carlos Tedesco, da Universidade de Passo Fundo, sobre as relações índios, agricultores e a terra. São 2 sujeitos históricos, que são índios e agricultores, que são sujeitos de direitos, não é? E que vivem uma situação de ansiedade, não é? De indecisão, tanto do presente como do futuro. Os agricultores não sabem o que fazer amanhã porque talvez perderão as terras. Os índios também em acampamentos não conseguem, como o próprio cacique já comentou conosco, não conseguem desenvolver os seus horizontes culturais. Aqui vivem 18 famílias, em torno de 80 pessoas. Eles ocuparam a área em 2003. Dividem tarefas e as dificuldades de viver em acampamento. A maioria do pessoal, para sobreviver, trabalham fora, né? Trabalham nos frigoríficos, né? O pessoal são contratados, trabalham em cooperativas também, tem alguns que trabalham em cooperativas. E o resto das famílias vivem através de artesanato, né? Venda de artesanato. O cacique Joel, líder dos índios, nos diz que é a exigência dele e consenso de todos preservar a cultura, questão fundamental para a sobrevivência. Outra prática é fumar o petinguá, fumo nativo por meio de um cachimbo artesanal. A língua talvez seja a mais fácil de ser mantida, mas ela revela também uma identidade, ou seja, é muito interessante que os índios continuem falando a sua língua. Os índios aqui de Mato Preto reivindicam mais de 4.000 hectares, área que engloba os municípios de Erebango, quase a totalidade de Getúlio Vargas e parte de Erechim. De acordo com o cacique, o governo federal fez no ano passado uma proposta de 650 hectares. Seria esse espaço que segue ao lado e atrás do acampamento.
como o agricultor se sente hoje, a gente sabe, né, que estão bastante apreensivos e também a gente corre muito riscos, né, em que a gente não quer entrar nesse conflito aí de índio estar se matando com agricultores. Eu acho que isso, principalmente dentro da cultura guarani, isso não se leva, né, assim, não se pensa em fazer isso, né. A 90 quilômetros daqui fica esse outro acampamento indígena, só que da etnia Caigangue. Estamos em Campo do Meio, próximo ao município de Mato Castelhano, cerca de 20 quilômetros de Passo Fundo. Região com muita historiografia sobre ocupação e ataques de índios a tropeiros no século XIX. Os índios lutam por 36 mil hectares, em uma extensão de 25 quilômetros. No norte do Rio Grande do Sul, ao todo, são em torno de 100 mil hectares que estão sendo reivindicados pelos grupos indígenas. São em torno, então, de 13 grupos que estão instituídos com processos administrativos em questão e mais em torno de 18 grupos que estão reivindicando a expansão ou prolongamento da reserva já constituída. O acampamento é grande. Vivem aqui 98 famílias, cerca de 380 pessoas. As famílias estão acampadas há mais de 5 anos. A maior conquista dos indígenas foi essa escola. Construída pelo governo do estado para atender 137 alunos, ela proporciona trabalho para 9 professores. Aqui no acampamento indígena Caigangue, em Campo do Meio, próximo a Gentil, na sala de aula eles encontraram uma maneira alternativa e criativa de conseguir estudar. Por exemplo, os alunos do 1º e 2º ano estão tendo aula de Caigangue. Já aqui, as crianças do 3º ano aprendem educação artística. As habilidades são boas, né, que nós estamos aprendendo. As crianças estão aprendendo, né, desde pequeno, né. Mas diga, estamos avançando mais, né. A Samira está no 3º ano do Fundamental. Escreve, eu aprendo a ler E o que mais? eu não sei. E essa aula de educação artística aqui, tu acha boa? Sim, O que tu mais gosta de fazer? desenho. Recentemente, um grupo de 50 líderes viajou a Brasília para pressionar a União na causa indígena no Norte Gaúcho. Temos antigas ocas, antigo cemitério, né? Tem vários caciques que moraram, coordenaram no passado, aí, né? O cacique Fong, cacique Braga, cacique João Grande. Então, a gente tem essa história de ponta a ponta. Então, a gente tem certeza que no passado foi nosso mesmo. Aí, né? O professor Tedesco pesquisa a cultura indígena há mais de 6 anos. Ele foi a fundo na formação das aldeias e nos hábitos de vida dos índios do Norte Gaúcho. Ele está finalizando o estudo. A obra final vai se chamar Indígenas e Agricultores, Conflitos Agrários no Norte Gaúcho. Não há, digamos assim, grandes conclusões. O que há é um processo conflituoso, tenso, que tem questões históricas que precisam ser levadas em conta, não é, para ambos os grupos. Na região norte do Rio Grande do Sul, esse conflito se manifesta de uma forma muito ampla, muito intensa, com inúmeras questões, digamos assim, que envolvem políticas públicas, políticas de governo, presença ou não de indígenas em determinados locais. Enfim, é um cenário complexo. Amanhã tem mais, viu? Só que agora a gente segue falando sobre história, porque é preciso conhecer o ontem para entender o hoje. Bom, com esse pensamento que o Instituto Histórico de Passo Fundo trabalha para estimular e preservar a história local. E amanhã o Instituto completa 60 anos. Para falar um pouquinho sobre este assunto, nós convidamos Fernando Miranda, que já é nosso parceiro aqui na UPF-TV, é o presidente do Instituto Histórico de Passo Fundo. Fernando, você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade de divulgar mais uma vez o Instituto Histórico de Passo Fundo, que completa 60 anos, no dia exato de amanhã. Amanhã é dia de festa, aniversário, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do papel do Instituto Histórico. O papel principal que a gente vê assim é facilitar a compreensão do passado em relação ao presente, facilitar essa compreensão do passado. Por isso, justamente, que ele foi fundado em 1954, com o objetivo de reunir documentos e acervos sobre a história de Passo Fundo, com vistas à programação da emancipação de Passo Fundo, que viria logo a seguida, em 1957.
Então ele foi fundado com o nome de Centro de Estudos Históricos, mas logo em seguida se transformou em Instituto Histórico de Passo Fundo. Bom, o Instituto faz 60 anos, quem também está de aniversário esse ano, uma data cheia, é o Arquivo Histórico Regional, que completa 30 anos e algumas pessoas da comunidade talvez não conheçam a diferença entre um e outro, não é, Fernando? Isso, a gente tem uma parceria, somos complementares. A visão, a alternativa do Instituto Histórico é buscar acervos, documentos, e depositar esses documentos no Arquivo Histórico, que tem uma disponibilidade de espaço para isso. E as pessoas se dirigem então ao Arquivo Histórico e lá fazem as suas pesquisas, que é um ambiente aberto à comunidade, qualquer um pode participar. Inclusive mantido pela Universidade de Passo Fundo também. O Instituto é uma entidade autônoma, mas tem convênio com o Arquivo Histórico Regional. Quem trabalha no Instituto Histórico é voluntário? Aonde vocês se encontram, Fernando? A gente se reúne na sede da Academia Passo Fundense de Letras, que também é nossa parceira, e todos os sócios são voluntários. São quantas pessoas hoje que fazem? Em torno de 35 pessoas. Normalmente formados em História ou apaixonados pela História? Normalmente apaixonados pela História, mas tem professores, tem autodidatas, tem pessoal aqui da UPF, também professores da UPF. Que contribuem. Que contribuem. A gente está nessa gestão procurando uma aproximação maior com o mundo acadêmico, que também eu acho importante, e desenvolvendo trabalhos em conjunto, como palestras e outras atividades. Bom, a gente não tem ideia do quanto da história de um município, de uma região, está guardada em um cemitério. A gente viu há pouco aí um índio caigangue falando do seu cemitério, né? Quer dizer, vocês, o Instituto Histórico também tem uma pesquisa nesse sentido. Isso, um dos projetos, a nossa menina dos olhos, vamos dizer assim, é o projeto que deve ficar pronto em novembro, que é a confecção de um mapa temático do nosso cemitério da Vera Cruz, com uma lista dos personagens históricos, o que vai permitir que a gente faça um passeio histórico através do cemitério e, paralelamente a isso, um livro sobre a estatuária do cemitério, que tem coisas muito bonitas lá. Tem estátuas de mármore Carrara, tem coisas em bronze, tem muita coisa bonita lá que merece ser divulgado para a comunidade. E o cemitério pode ser visto também como um museu a céu aberto. A gente encerrar aqui, amanhã é dia de festa, são 60 anos, a comunidade pode participar dessa comemoração que acontece. Pode participar, passando lá para fazer um brinde. A gente vai ter um pequeno coquetel, vamos fazer um brinde então ao Instituto, e pode participar também doando documentos e mapas antigos ou fotografias, enfim, tudo que se refere à história da cidade, se dirigindo ao Arquivo Histórico Regional, que está de braços abertos para receber tudo que é documentação que se refere à história. E realmente a gente espera isso da comunidade. Que maravilha. Obrigada e parabéns, você que está à frente de todo esse trabalho. Obrigada, Fernando. Eu agradeço muito. Esperamos vocês lá amanhã. Que maravilha. Olha, só reforçando, então, amanhã, 7h30 da noite, na Academia Passo Fundense de Letras. Estudantes de diversas áreas da UPF e instituições parceiras participam de um projeto para levar uma cultura de paz nas escolas de Passo Fundo e região. E neste final de semana teve mais um encontro. Sorvete, gelatina, palmeira, gambá. Então esse processo todo ele é muito importante e que tem várias oficinas, né? E essas oficinas são importantes porque elas são vivenciais, né? Não são oficinas teóricas com textos, mas são vivenciais. Surgiu para então capacitar e fortalecer esses jovens a atuarem nos lugares aonde eles pertencem, na prevenção, né, de conflitos e em prol de uma cultura de paz. Palmeira. O conflito pode existir, o conflito violento, mas ele não precisa necessariamente terminar de uma maneira destrutiva. E a gente então trabalha com dinâmicas de grupo para que a gente consiga repensar as nossas ações através dessas dinâmicas e mudar esse final, para que ele não seja a gente não perpetue um ato violento. De alguma forma, a gente sonha que com um mundo sem violência, a gente acredita que é possível existir um mundo sem violência, uma pedagogia sem violência, sem imposição da autoridade. O trabalho que é feito, ele é feito de forma compartilhada, né? Tanto aqui com os acadêmicos, quanto nas escolas. Então, a caminhada do observatório é trabalhada de forma compartilhada. Todos, né, se ajudam, todos intervêm. E na escola também funciona assim. Qualquer pessoa pode se utilizar dessa metodologia
para usar ela no ambiente em que ela vive, nas ações que ela pratica cotidianamente. O que eu aprendo aqui eu repasso para eles. Mesmo não vindo aqui, eles também possam contribuir para uma vida sem violência. Bom, vão ser 10 encontros mensais para estudantes de diversos cursos da UPF e também de instituições parceiras, envolvendo aí, como você viu na reportagem, diferentes áreas do conhecimento. E olha só o que vem pela frente depois do intervalo. John Gon, um dos maiores violonistas do mundo, se apresentou aqui na UPF. Nós também vamos conversar com o professor Márcio Tasqueto, que já está aqui com a gente, sobre o 6º Colóquio Nacional de Direitos Humanos e ainda o passeio ciclístico para chamar a atenção dos motoristas de Passo Fundo sobre o respeito por quem anda de bicicleta. A gente já volta.